tem medo do julgamento, de críticas no Instagram, de postar e não receber curtidas, nem comentários, ou até pior, de que as pessoas te critiquem e zombem de você? Então, olha, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar com você as estratégias que eu utilizei para me livrar desse medo e que você vai poder utilizar a partir de hoje para, enfim, se libertar e bombar o seu perfil. Olá, feras, tudo bom com vocês? Olha, hoje esse conteúdo tá muito especial porque eu finalmente vou revelar para vocês como eu consegui fazer para poder me livrar dessas amarras aí de julgamento, de medo de críticas e tudo mais, e conseguir finalmente ter a paz de espírito para poder produzir conteúdo focando no que é realmente essencial para você. Olha, então antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal e também me segue lá no Instagram que tem muito conteúdo exclusivo para você. Primeira coisa que a gente entender que o ser humano, ele, pela sua natureza, ele busca aprovação. Ou seja, desde os primórdios, o ser humano lá na pré-história, para sobreviver, era preciso que ele pertencesse a uma tribo. Porque se ele não fosse aceito naquela tribo, ele ficava sujeito às intempéries, aos riscos da selva, dos animais selvagens, do mamute, do tigre-dente de sabre e obviamente que ninguém queria ficar jogado na selva sozinho. Então, para você pertencer, você tinha que ser aprovado pelaquela tribo ali. Então, gente, ó, a necessidade de aprovação, ela tá enraizada no DNA do ser humano. Isso é uma coisa que já vem aí desde os primórdios. Mas a gente tem que entender que todo mundo que se expõe, principalmente nas redes sociais, se você está expondo o seu trabalho, se está aparecendo ali, obviamente que você está sujeito a críticas, a julgamentos. E digo mais, mesmo que você não apareça em nenhum lugar, a gente está sempre sujeito a críticas, quer você queira, quer não. Então, ser criticado, assim, todo mundo vai ser em algum momento da vida, até porque a gente não tem como agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou, quem dirá nós. Mas uma coisa tem que ficar clara. Quando Pedro fala de Paulo, ele fala muito mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Porque, na verdade, a pessoa que emite o julgamento, aquela que tá falando, ela tá dizendo muito mais sobre ela, sobre o que ela acredita. Então, percebe que, na verdade, gente, as pessoas que amam julgar, que amam criticar, elas estão falando muito mais sobre elas mesmas. Então é muito importante que você não dê tanta atenção assim àquelas críticas, aquelas pessoas que só vêm te criticar. Presta atenção se realmente aquela crítica ali, ela tem algo a te acrescentar ou não. Se não tem nada a acrescentar, gente, olha, simplesmente você pode ignorar. E é isso que eu sugiro você fazer com o hater. Você viu ali um comentário maldoso no seu post? A primeira técnica é a técnica do respiro. Vamos lá. Conta até 10. Respira, não faz nada ainda, porque a nossa primeira atitude geralmente é querer escrever ali um monte de coisa respondendo, mas olha, eu te sugiro você não fazer isso. Por quê? Primeiro que você vai dar créditos ali para aquela pessoa que tá escrevendo um comentário maldoso para você. Então, não dê poder a essa pessoa. Aliás, você deixar com que ela te irrite é uma forma de dar poder a essa pessoa. Então, respira, calma o espírito e aí depois sim, você tem algumas opções que você pode fazer. Você pode pegar e simplesmente ignorar essa pessoa e não responder. Você pode responder, eu sugiro não fazer isso, é uma perda de tempo. E você pode também, que são as duas outras opções que eu mais gosto, deletar aquele conteúdo ali, aquele comentário, afinal de contas o perfil é seu e você faz o que quiser com ele, na verdade. E a última opção, bloquear a pessoa, sendo que essas duas últimas você pode fazer juntas, inclusive se você quiser. Falando especificamente dos haters, você tem que entender o seguinte: o hater nada mais é do que uma pessoa que tem um sistema de crenças, ou seja, ela acredita em coisas diferentes das coisas que você acredita. O sistema de crenças é diferente. Então, o que acontece? Você não vai convencer aquela pessoa a mudar, certo? Por mais que você responda, que você revide, não vai adiantar nada, gente, porque assim, você só vai perder tempo e energia fazendo isso,
porque essa pessoa não vai mudar o ponto de vista dela. Então a melhor coisa que tem é ignorar. Você pode deletar, como eu falei, mas não perca tempo argumentando com essa pessoa, ok? E uma coisa muito importante também é você começar a mudar o teu mindset. Você entender que você aparecendo nas redes sociais, você não vai agradar todo mundo. Como eu falei, é impossível agradar a todos. Mas você vai, com isso, se blindar internamente. Você vai falar assim: independente de julgamentos ou não, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Porque eu sei que eu tô ajudando muita gente com meus conteúdos. É isso que você tem que ter em mente. O lado positivo das coisas. A gente tende a se abalar muito com as críticas e não perceber quantas pessoas estão sendo impactadas positivamente pela sua mensagem. E pensa no seguinte: essas pessoas estão ali pagando seus boletos? Porque se tivessem, né, tudo bem. Mas se não tá, olha, gente, na boa, continua fazendo o seu trabalho, tá? Agora, uma outra sugestão que eu queria dar também, que pra mim funcionou muito, é não ter medo de errar. Por quê? Os erros, eles são uma baita fonte de informação para você. Sim, você vai entender o que não funcionou naquele teu post ali. Poxa, o post não foi bem de engajamento. Não fique se cobrando, se remoendo. Não, você não vai fazer isso. Você vai, legal, errei. O que eu errei aqui? Vamos lá, vamos analisar. Pega o teu post que foi melhor, que bombou de engajamento e tenta comparar. Coloca numa balança e vê o que tá errado nesse, o que foi bem nesse, o que eu posso melhorar. Porque os erros, eles nada mais são do que fonte de informação para a gente utilizar, ajustar, aprimorar e fazer melhor. Porque se aquele post não foi bem, tem um motivo. Talvez ele não tenha captado a atenção das pessoas, talvez o assunto não seja tão interessante assim. E dessa maneira, você consegue entender sua audiência vendo o que funciona melhor para ela. Outra coisa muito importante que funcionou para mim demais é entender que todo mundo vai errar, todo mundo vai fracassar em algum momento da vida. Aliás, grandes personalidades aí que você conhece fracassaram em algum momento na sua vida. Isso mesmo, vou dar alguns exemplos aqui para você. O Walt Disney, ele ficou desempregado, faliu, né? Abriu a empresa dele, não deu certo, ficou endividado. Gente, rolaram muitas águas antes do Walt Disney fazer sucesso, inventando aí o rato mais famoso de todos os tempos. Antes disso, gente, foi só fracasso, mas ele perseverou. Ele foi ali, perseguiu seus sonhos e foi adiante. Quer ver um outro exemplo também? Steve Jobs. Né? O fundador da Apple, ele errou, fracassou muito, ele foi até demitido da Apple, porque a Apple não estava indo bem, e aí depois, obviamente, a gente sabe que ele foi recontratado pela Apple e tudo mais, e aí as coisas começaram, né, a bombar de verdade. Mas ele, olha só, gente, um dos empreendedores de maior sucesso de todos os tempos, ele também fracassou. Então, gente, nós não temos que nos culpar pelos erros, pelos fracassos. Muito pelo contrário. A gente tem que entender o que eu errei aqui, o que eu posso melhorar. Porque, como eu falei, eles são fontes de informação para você utilizar ali na sua caixa de ferramentas e, ajustando os parafusos para melhorar da próxima vez. Uma coisa que me ajudou demais foi exatamente isso. Parar com essa cobrança excessiva de que eu tenho que ir bem, que todo post tem que ir bem, que tudo tem que performar às mil maravilhas. Não! Você tem que ser mais leve, você tem que curtir o processo. Porque, na realidade, você vai errar um montão de vezes, você vai acertar tantas outras. E aí você vai, ajustando as coisas. É isso que é importante você fazer no meio desse processo. E entender também que a gente não precisa agradar todo mundo, que as pessoas estão mais ocupadas vivendo a vida delas do que prestando atenção na nossa. Então vamos fazer o nosso melhor todos os dias para agradar quem? A nós mesmos, agradar você. E não ficar muito pensando o que a outra pessoa, se ela tá me chamando de blogueirinha, se eu tô sendo ridículo aqui. Não, gente, vamos ser nós mesmos, a nossa essência, fazer o que tá no nosso coração e seguir adiante. No momento que você consegue mudar essa chave no seu mindset, você consegue mudar a sua mentalidade para começar a enxergar mais os seus sucessos e menos os seus fracassos, a coisa começa a mudar aí
muito para você. Porque, no fim das contas, gente, a gente precisa estar preparado, estar blindado psicologicamente. Porque as críticas, elas vão vir, os haters vão surgir em algum momento na sua jornada, eles vão aparecer, você vai receber ali comentários maldosos. Gente, isso é normal, acontece com todo mundo, tá? Você não tá imune a esse tipo de coisa. E digo mais, quanto mais você cresce, mais você tá sujeito a esse tipo de coisa. Porque existem também as pessoas que te criticam porque elas gostariam de ter a tua coragem, elas gostariam de estar no teu lugar. Então, ela se blinda ali atrás da crítica porque é mais fácil criticar do que fazer o que você faz. Então, menos atenção às críticas e mais atenção no seu processo pessoal. E entenda que o sucesso não é um destino, é muito mais aproveitar a sua jornada. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aí pra eu saber, #mente blindada, e já deixa aquele like que ajuda a gente demais.